Boa noite. Relatório de CPI aponta que não houve sucateamento da frota da Codepas. Se tivesse sucateado, se eles estivessem parados, se não estivesse funcionando. Precisa investimento, precisa melhoria, precisa de recurso. Bem, a administração já divulgou que teremos aí 10 novos ônibus. Após 3 mandatos como vereador, João Pedro Nunes se prepara para assumir como vice-prefeito. Queremos aqui sempre fazer o melhor, mas o melhor significa para todos, né? O bem comum ele tem que servir para todos, não para um e nem dois. Período ordinário encerra sem previsão de reuniões extraordinárias. Pouca coisa não foi votada, ou seja, nós conseguimos ter um exercício de fazer a discussão e votação da maior quantidade de projetos de lei. O Parlamento aprovou nesta segunda-feira o relatório final da CPI que investigou denúncias envolvendo a frota da Codepas. O documento demonstrou que não houve o sucateamento dos ônibus da empresa pública. Os detalhes na reportagem. O relatório votado pelos vereadores traz os resultados de uma perícia que foi feita nos coletivos. Na oportunidade, o engenheiro mecânico responsável pelo laudo explicou que os ônibus estão em situação precária devido ao longo período de uso. Mas a avaliação técnica e os depoimentos do presidente da Codepas descartaram o sucateamento da frota. No plenário, alguns vereadores discordaram das conclusões. Não foi ouvido os motoristas, os cobradores, que trabalham no dia a dia com os ônibus que transportam a população de Passo. E eu tive a iniciativa de chamar o representante da Codepas, motorista, cobrador, para ouvi-los, se isso que estava no parecer espelha a realidade, vereador Rufo. E o que eu ouvi deles que não, que os ônibus encontram sim com problemas. E o presidente da Codepas disse que não, que os ônibus estão solucionados, que melhorou, mas não é isso que nós ouvimos dos funcionários que trabalham no dia a dia da empresa. Trabalhei com muita transparência. Paulo, né, que o nosso presidente da comissão sempre deixou muito livre o diálogo entre todos os membros da comissão, nunca cerceou nenhum diálogo, sempre qualquer dúvida ia pela maioria, o que a maioria acatava, e nós trabalhamos com harmonia. Damos toda a estrutura para que este profissional técnico pudesse fazer o levantamento dos ônibus. Realmente, os ônibus não estão sucateados. O próprio relatório dele mostra que os ônibus não estão sucateados. Se estivesse sucateado, se eles estivessem parados, se não estivesse funcionando. Precisa investimento, precisa melhoria, precisa de recurso. Bem, a administração já divulgou que teremos aí 10 novos ônibus. Foi pedido uma prorrogação do tempo, vereador Patrick. E no final, lendo o relatório, aquilo que o técnico nos traz dizendo que realmente foi constatado que não houve manutenção em muitos ônibus e que isso deixa de atender com qualidade a comunidade. E que, por mais que eu tenha diversas vezes vindo aqui criticar o transporte público municipal e a forma da licitação com a Coleurb, que não há um contrato legal de licitação, nós tínhamos que atender o pedido da comunidade de substituir linhas da Codepas, pedir ao secretário para que passasse a Coleurb, porque os ônibus da Codepas eram sucateados. E isso não precisava só a comunidade nos falar. Quem entra dentro de um ônibus da Codepas vai perceber que desde as capas dos bancos, ao soalho estragado, a portas caindo, a pneus carecas, a pintura deixando muito a desejar e muitas vezes os motoristas nos ligando e dizendo: olha, estou andando com pouco freio. Técnicos foram consultados, chegaram à conclusão de que não existe o sucateamento, existe sim, talvez, pelo aspecto do técnico contratado, algum problema na sua manutenção efetiva dos ônibus, mas que eles não estão sucateados. Mas o importante, vereador Pediccioli,
é que, passado todo esse problema e todo esse debate da Codepas, a gente chega no final desse período, no final deste ano, com a notícia de que um processo efetivo de licitação e de aquisição de novos ônibus está sendo feito. E mais ainda, nós aprovamos na sessão passada o marco regulatório do transporte e também já temos a garantia dada pelo Poder Executivo Municipal através do prefeito municipal que a Companhia de Desenvolvimento de Passo Fundo terá um papel importante na continuidade do transporte coletivo da nossa cidade. Isso, diferentemente do que era dito por muitos, e aqui não estou falando do parlamento, estou falando em termos gerais, a Codepas continuará executando a sua tarefa no transporte coletivo do nosso município. Após a discussão, o parecer da Comissão Parlamentar de Inquérito foi aprovado com 13 votos favoráveis e 4 contra. Atualmente, a Codepas tem 200 funcionários e atende 10 linhas. Para o ano que vem, a expectativa gira em torno da aquisição de novos veículos, assim que for concluído o processo de licitação. Também foi aprovado o projeto de lei do vereador Paulo Pontual, que denomina de Enoema de Menezes Souza uma rua do município. A matéria faz homenagem à mãe do parlamentar, que se emocionou ao comentar o assunto na tribuna. Eu tenho orgulho de dizer para essa casa que eu sou filho de faxineira e que o maior orgulho meu era a minha mãe. Muitas vezes não tinha um alimento para botar dentro de casa. E ela criou 7 filhos. E mostrou para a sociedade. E mostrou para a nossa vida que a pobreza não é sinônimo de ser ladrão, corrupto, ou ter uma família que não representa a nossa sociedade. Eu não fiz nenhuma homenagem em 4 anos, vereadores, nessa casa. Para nenhum empresário. Para ir respeito a cada um que fez, e cada um faz o que se sente melhor. Deixei para fazer no último dia meu de mandato um projeto de lei denominando o nome de uma rua de uma pessoa tão simples e tão humilde, e que aos 59 anos morreu de tanto sofrer, de tanto trabalhar, e criou 7 filhos. Outra matéria que passou pela ordem do dia autoriza o uso de parte do passeio público pelos estabelecimentos comerciais com mesas ou cadeiras no período das 6 horas da manhã às 11 horas da noite. A mudança ajuda a fortalecer a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas no restante do horário. E depois do intervalo, bancadas de oposição e situação destacam o trabalho desenvolvido em 2016. O que uma viagem pode deixar de lembrança para você? As paisagens incríveis, os lugares que descobriu, os momentos felizes ou a dor da perda. A imprudência pode acabar com suas férias e deixar muita dor pelo caminho. Ministério das Cidades, Ministério dos Transportes, Governo Federal. Quando você emprega uma criança ou adolescente para trabalhar na sua casa, você está tirando dela a oportunidade de ter uma educação e uma infância plenas. É um fato. Crianças que trabalham têm menos oportunidades e acabam sendo condenadas a passar a vida inteira desempregadas ou em subempregos. Quem emprega crianças mata a infância. Denuncie a exploração do trabalho infantil doméstico. Para mais informações, ligue 51 3284 3000. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. 12 vereadores que estão presentes nesta legislatura deixam o parlamento em 31 de dezembro. Um deles, independentemente do resultado nas urnas, não estaria mais aqui em 2017. Isso porque João Pedro Nunes disputou o cargo de vice-prefeito. Ontem ele se despediu oficialmente da Câmara Municipal. Aos 50 anos, João Pedro Nunes sempre trabalhou na promoção humana. Ele foi secretário de Cidadania e Assistência Social e eleito vereador pela primeira vez em 2000.
Ao todo, são 3 mandatos na Câmara. Em 1º de janeiro, o PMDBista assume um novo desafio. João Pedro é o vice-prefeito de Passo Fundo, na coligação que deu vitória a Luciano Azevedo. Uma tarefa muito importante que é ajudar o prefeito Luciano, com o secretariado, enfim, com a cidade, a governar Passo Fundo, né? E queremos aqui sempre fazer o melhor, mas o melhor significa para todos, né? O bem comum ele tem que servir para todos, não para um e nem dois, tem que servir para a maioria. Então, por isso que eu estou nessa caminhada. Eu, como homem público, sempre levo comigo, eu repudio a injustiça, não gosto da injustiça. Então, prego sempre a paz, que é o símbolo da justiça, onde nós possamos fazer Passo Fundo cada vez mais pujante, uma cidade de cada vez mais oportunidades para todos, né? Então, estamos aí em 2017 assumindo essa nova tarefa e tenho certeza de que nesta caminhada tem muitas pessoas, muita gente, há crianças, há jovens, há homens e há pessoas com mais experiências que são os idosos. E então essa caminhada é uma caminhada coletiva, uma caminhada de parcerias, onde nós temos que ter o compromisso de fazer o melhor pela nossa cidade. O período ordinário da 16ª legislatura chegou ao fim. Além da despedida dos parlamentares que encerram o mandato, houve o pronunciamento de Márcio Patucci, que deixa a presidência em 31 de dezembro. Para ele foram 2 anos de intenso trabalho e muitas conquistas. Acompanhe o balanço do parlamentar. A concessão do canal em TV aberto, o prêmio Transparência na Gestão, que foi concedido pelo Tribunal de Contas, o próprio início do processo legislativo eletrônico, que agora no mês de dezembro ele começa a se formatar. Isso vai possibilitar com que as pessoas aí em casa vão poder acompanhar do seu computador, do seu telefone, todos os processos de lei, o aperfeiçoamento do canal da transparência. Então tudo isso que a comunidade nos pede, a gente devolve com ações. Obviamente que a casa que menos gasta diária, essa casa que economiza, nós teremos agora a definição também de devolução de recursos a partir da próxima semana, ou seja, o nosso trabalho a gente tem feito em conjunto com o setor administrativo, em conjunto com os servidores, e obviamente que aos cuidados das boas regras de gestão. Então eu saio muito contemplado por esse exercício que foi ser presidente da Câmara. Volto a partir da próxima legislatura como vereador, né? Volto às fileiras, obviamente que com o mesmo entusiasmo, com a mesma dedicação, com as mesmas proposições, querendo sempre uma Passo Fundo melhor. A divisão legislativa ainda está fazendo um levantamento sobre os protocolos feitos no ano e durante toda a 16ª legislatura. Os dados serão divulgados na próxima semana, mas a estimativa inicial é de que pouco mais de 10 projetos serão arquivados. Justamente por isso, não estão previstas reuniões extraordinárias. Pouca coisa não foi votada, ou seja, nós conseguimos ter um exercício de fazer a discussão e votação da maior quantidade de projetos de lei. E claro que nós encerramos hoje o período, não, por nossa parte não haverá convocação extraordinária. Claro que o prefeito também tem essa prerrogativa, nós ainda não conversamos com o prefeito, mas eu acredito que os trabalhos terão a maior continuidade a partir do dia 1º de janeiro de 2017. Com o início do recesso parlamentar, encerra também a missão dos líderes junto às bancadas. Por isso, o vereador Rui Lorenzato fez um balanço do ano, representando os partidos que compõem a oposição ao governo municipal. A gente sempre tentou e conseguimos manter os vereadores da oposição firmes, coesos e trabalhando de forma com que a gente pudesse realmente fazer uma oposição consciente, uma oposição bem responsável e fiscalizando o Executivo Municipal. Na preocupação de estar gastando bem o dinheiro público. Teve ações como também encaminhamento de documentação ao Ministério Público, por exemplo, né, que nós fizemos e ainda não terminamos. Queremos ter mais uma conversa ainda até o final do ano, né, com o Ministério Público, com documentação, devido ao fato do supervalorização da compra da grama, né, que ainda está aí esse debate, né, alguns já pararam de discutir, mas nós temos essa preocupação, que é tirar dinheiro
de um fundo do saneamento, que é um fundo que tem os seus objetivos específicos, e comprar grama supervalorizada para encanteiramento de avenidas e coisa e tal. Então, o dinheiro para saneamento é saneamento. Então, eu acho que essa é a função de vereador da oposição e também qualquer um outro vereador que tem que fazer essa fiscalização. Então, eu quero dizer que estamos finalizando este mandato com o dever cumprido, com a tarefa feita. Entramos pela porta da frente e estamos saindo pela porta da frente e de cabeça erguida, de cabeça tranquila, com o dever cumprido. Nossa equipe ouviu ainda o vereador reeleito Alex Necker, que segue na função de líder do governo em 2017. Mas antes do início de mais uma legislatura, é hora de avaliar as ações que marcaram este ano. Nós valorizamos o diálogo, tanto com os vereadores que compõem a base do governo como os vereadores da oposição. É por óbvio que em alguns momentos nós tivemos embates mais ferrenhos a respeito de mudanças de determinadas legislações, de projetos que vieram do governo, de projetos que tramitaram na casa das várias áreas, mas eu acho que no conjunto foi um período muito bom. A administração municipal, através das suas ações e dos projetos que transitaram pela casa, foi uma administração bem avaliada. Não é à toa que o prefeito é reeleito com mais de 70% dos votos válidos. O convite para que nós permanecemos nessa posição de articulação aqui na Câmara de Vereadores, ele foi bem recebido e aceito. Acredito que fica como resultado disso tudo a aprendizagem que nós tivemos e o diálogo que nós conseguimos manter com todos. A cidade avançou, o parlamento conseguiu entender aquilo que nós apresentamos. Acredito que o próximo mandato, o período que nós vamos exercer a liderança do governo, vai ser um período de mais aprendizagem e nós vamos continuar com essa característica, que é a característica de construir o diálogo internamente, dentro do parlamento, com os vereadores, mas também externamente com a opinião pública e com os setores que sempre dialogam a cada processo que vem para casa do Poder Executivo. E uma última informação. Amanhã, às 8h44, inicia oficialmente o verão. Conforme o observador meteorológico da Embrapa Trigo, a estação será marcada pela grande amplitude térmica, assim como ocorreu na primavera. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.